Esse é o DoraCast, levando personagens do mundo dos dramas para a sala de terapia virtual. Numa cidade onde cada esquina esconde segredos, e cada olhar pode ser uma armadilha, um homem vive entre agulhas e mistérios. Kant é tatuador, mas sua arte mais perigosa não está na pele, está nos jogos que ele precisa jogar. Quando a polícia o transforma em espião, ele recebe uma missão impossível: infiltrar-se no mundo fechado de dois irmãos implacáveis, donos de uma hamburgueria que esconde mais do que receitas saborosas. Só que o destino, caprichoso e irônico, prega uma peça. Um desses irmãos é a única noite que Kant nunca conseguiu esquecer. Paixão. Um nome que queima como uma tatuagem mal cicatrizada. Entre sedução e desconfiança, o jogo começa. Mas Fadel, o irmão mais velho, é uma muralha intransponível, com olhos que enxergam além das intenções. Para quebrar essa defesa, Kant precisa de reforço. Style, seu melhor amigo, um mecânico rebelde, teimoso e perigosamente atraente. Juntos, eles mergulham num tabuleiro de traições, faíscas e promessas quebradas, onde a linha entre amor e lealdade se mistura com desejo e redenção. The Heart Killers vai muito além de uma simples trama de ação e romance. É um jogo de poder emocional, onde cada personagem carrega um segredo capaz de destruí-lo ou redimi-lo. Neste mundo, até os assassinos sangram. Você tem coragem de entrar nessa dança? Ei, Ellen, você tem coragem de entrar nessa dança? Nossa, gente. Olá, Doratingos. Aqui quem está falando é a Ellen. E eu ouvindo a Elisa falando, eu falei, cara, né? A gente viu tudo isso aí. Pois é, que a E Elisa, nosso segundo episódio da terceira temporada, já começamos bem, né? De um melodrama para uma série sexy, cheia de ação, cheia de coisas psicológicas. Será que tem muito redenção? Será enredo. que não tem? Uhum, É uma série muito bacana, assim, porque o que você acha não é o que você achou, né? uhum. Tem muita trama, assim, eles. É muito romance também, então é muito divertido de ver. Ao mesmo tempo que você fala assim. Nossa, mas por que isso, né? Para que fazer isso? Mas ao mesmo tempo você vai se envolvendo ali com os personagens e aí quando você vê, foi, aí você entrou na dança sem querer mesmo. Você acabou entrando na dança. Exatamente. Para quem nunca ouviu falar da série, The Heart Killers é uma série tailandesa que tem direção do Jojo Chakorn. Vou falar meio inglesado, porque tailandês eu não sei por enquanto. Pelo menos Hein? está nos meus Eu planos. estava lendo aqui os nomes, eu falei, meu Deus do céu, são os nomes longos, né? E falei, não dá. São nomes longos. E os atores que fazem os papéis principais, que são quatro, é o First Kanapan, o Kautang Tanawat, o Archen e o Dunk Natashai. E tem muitos outros personagens também importantes, mas ao longo do que a gente for falando, a gente traz o nome dos atores aqui, dos personagens. E nessa temporada também a gente resolveu não falar nichos de séries, né, Ellen? Eu acho que Comenta um pouco aí. já passou dessa hora da gente fazer esses quadradinhos, né? Aqui no Dora a gente sempre buscou trazer isso de integração, né, de juntar tudo, não de separar. Então, quando a gente começa a colocar tudo dentro de um grupo, isso é aquilo, a gente percebeu que a gente estava separando do mesmo jeito, né? Então, Uhum, a gente colocando, não importa que é série, né? É uma uhum, série também, então a gente não vai mais separar, eu acho muito bacana.
né? Ficar, ai, porque é do fulano, porque é do ciclano. E aí a gente também acaba dando margem para as pessoas, né, ficarem separando ainda. E não é isso mais que a gente quer. A gente passou dessa época, né? Eu acho que tá tudo junto, gente. Né? As pessoas, como a gente falou num episódio, né? Amor é amor. Uhum. Independente de onde, de quem, de como. Se você ama, você ama, Sim, né? seres Então, humanos que amam seres humanos. exatamente. E lembrar, claro, né, meia culpa de que os nichos são importantes para trazer visibilidade, Ah, claro. mas chega um momento em que você pode, pelo menos, escolher falar ou não desses nichos. Aqui a gente está trazendo a questão mais humana de quem a gente é, dos personagens, de como a gente pode se conectar com eles no nível mais emocional e até de autoconhecimento, compreensão, de como a gente funciona, né, comportamento humano. E então, por isso a gente não vai falar se é série X, série Y, a gente só vai situar o nome da série ou o nome do filme, a gente vai trazer filmes também para a gente comentar mais para frente. E são produtos audiovisuais que a gente pode comentar e que a gente sente que pode ser contribuição para pessoas que nos escutam, que afinam com o DoraCast. Então, é uma questão que a gente resolveu trazer, pode trazer consciência para umas pessoas, pode trazer incômodo para outras, mas faz parte também do processo de estar, né, produzindo conteúdo para todo mundo. Pode chegar até você. Vai ficar aqueles que se Realmente se identificam, conectam. Uhum. se conectam, se identificam de alguma forma. Enfim, falando em conexão, os personagens, eles têm conexões muito fortes, porque, claro que é uma ficção, então, quando se fala de paixão, ela é muito extrema. Claro que na vida também podem ter paixões extremas, não estou falando que não existe na vida real, mas pode ser que nos personagens a paixão ela é mais exacerbada para trazer mais intensidade para a gente que assiste. Teve alguma coisa que te chamou atenção disso nos personagens, Ellie? Deles serem apaixonados ou apaixonantes? Ou as conexões que eles fazem entre si, assim? Que num resumo inicial comentou, né, o que que pode acontecer, os Os desafios desafios. dessas paixões e tal. É uma comédia romântica, né? E é uma comédia romântica com ação. Uhum, Então, vai ter romance, né? Geralmente, série, eles vão colocar muito, com muita intensidade. Eu percebo, assim, que as séries tailandesas, elas têm essa intensidade, né? uhum, Muito forte desde o início. Eu acho bacana isso, porque desde o começo você já sabe ali que tem uma conexão muito forte. Não é algo assim, você não vai... É diferente da crescente da série coreana. A série coreana vem crescendo ali. Eles até têm uma conexão de início, mas é uma crescente, né? Na tailandesa já é gigante do início, né? Já começa quente no início, assim. Claro que tem umas que começam um quente mais assim, mas tem umas que já essa é o caso daquelas que já começam no fogo total. E sim. eu gosto desse tipo de série. Eu acho bacana, eu gosto assim, né? Desse negócio Uhum. de não ficar escondendo o jogo, né? De ser bem direto assim e já fala logo e tal. Mas aí sempre tem a questão de quando começa muito assim, a intensidade da paixão é tão alta quanto a intensidade das brigas, né? Porque elas vêm assim, são iguais, assim, para mim fica igual ali, né? No mesmo, dá o mesmo termômetro para briga e para amor, né? Para o romance ali. E a série eu achei, tem muitos pontos interessantes, eles trazem muito essa questão da mentira, como que você trabalharia com isso, né? Da mentira, de você ser enganado, porque não deixa de ser uma traição, não foi uma traição, né, de casais, mas tem uma traição que acontece, então, como que você é uma pessoa que perdoa, né? Eu fiquei me colocando no lugar, falei, será que eu perdoaria isso? Porque é um negócio muito forte, é muito, né? Não é.
uma coisinha assim que você mentiu, que você foi numa balada e não contou para a pessoa, não é isso, é um negócio muito, né? Então eu fiquei me colocando no lugar assim, será que eu, né, nesse tipo de situação, será que eu conseguiria? Será que o amor que eu sentisse pela pessoa ia, né, ultrapassar isso? Né? Como será que seria isso, né? Eu fiquei refletindo sobre. E no final também tem uma questão que eu falei assim, é que eu não quero contar, porque senão eu dou spoiler, né? Mas é, Se fizer sentido, dá spoiler. porque eu achei legal, porque geralmente a gente torce para o mocinho, né, ficar de boa, ele não ter que pagar nada, ele ficar tranquilo. Essa é a história do mocinho. Ele é mocinho, ele não vai ter nada, mas ali eles fizeram coisas e eles foram punidos. Então eu gostei. Mesmo meu coração partido, porque a gente não quer, e aí é um negócio muito, né, tem uma questão aí de que a gente, nós seres humanos, a gente vai para esse lado de mas podia perdoar, mas ele errou, né? Perante a sociedade, aquilo ali está errado, né? Não é o meu conceito de certo e errado, é o conceito da sociedade no geral que não está legal. Ele tem que pagar, ele tem que ser. Porque se fosse eu ia ter que cumprir, né? Por que que ele não? Só porque ele é o bonito, ele é o galã? Então é uma coisa que a gente, né, a gente se compadece, mas devia deixar, devia safar, né, deixar ele se safar daquilo, mas não tá legal. Eu gostei deles terem cumprido a punição que eles tinham que cumprir porque eles fizeram coisas não legais, né? Por mais que fosse por algo, né, de coisa deles, né, situações pessoais deles, e faz todo sentido o que eles fizeram, mas tinha que ser desse jeito. Então, eu achei isso muito bacana. Sim. Não passaram É, de pano, né? Como disse. vez em quando a gente passa um pano, mas dessa vez foi interessante. É, a causa e a consequência. Eles fizeram coisas que tiraram vida de outras pessoas. Sim, Até então, não importa a história que levou eles até ali. Porque para a justiça é preto e branco. Não é porque você, exatamente. não é o porquê você fez que te levou até ali exatamente. Então, você fez. Você tirou a vida de X pessoas, não importa o porquê. Então, você tem que pagar por isso. E, enfim, tô falando isso porque no primeiro episódio, primeiro ou segundo episódio, a gente já vê qual é a história deles, né? O É, que que eles fazem, o que que tá por trás da hamburgueria. ela é E, só uma e aí, fachada, né? sim, mesmo que fazem, né, hambúrgueres de É, verdade, mas é um trabalho que tem para manter uma fachada mesmo, igual a Ellen falou. Então, os personagens do First ator é o Kant, que é o tatuador. Ele tem uma passagem ali meio estranha com um policial, porque ele acaba trabalhando para ele como informante, né? Ele precisa fazer isso porque eles tiveram um acordo ali no passado, então não vamos entregar tudo exatamente. Só que antes disso ele conhece o Bison, que é o personagem. Depois ele vai ver que é a pessoa que ele precisa vigiar para contar o que está acontecendo, se envolver com ele ou chegar o mais próximo possível para revelar para o policial o que eles fazem. O policial já tem uma ideia, mas ele precisa de provas, precisa de informações para poder agir, né, dentro da lei, entre aspas, porque também a gente já vê que não é tão dentro da lei totalmente. porque é um policial, mas também ele faz as coisinhas ali, né? Sim, ninguém é um personagem 100% 100% não. no preto e no branco ali, não. Tem muitos tons de cinza. Tem muita chantagem nessa série, né? É, Eles falam muito de nossa, chantagem chantagens, né? emocional, Isso. principalmente. Chantagem, né, de tenho coisas contra você e chantagem emocional. E o Bison e o Jung, o personagem do Jung, que é o Fadel, eles são irmãos porque eles acabam sendo meio que adotados pela personagem Lily, que quem faz é a atriz Parne,
Tá na Porn. Aliás, ela é uma cantora boa, viu, Ellen? Depois eu vou te mandar uma música. Eu não ouvi, eu não sabia não. Olha que bacana. Ela tem uma música muito boa de outra série, que daqui a pouco eu lembro o nome, e eu falo qual que é. Acho que é. Ah, 4 minutos. Essa é boa pra Hum. assistir, viu? Já fica a dica pra quem tá escutando e já fica a Já vou dica deixar pro na lista, né? Porque a lista é sem próximo da fim. A lista é, nunca acaba. lista de séries, É, filmes, etc., pra assistir. Então, essa personagem, Lily, tem ali uma influência sobre eles, como um personagem que se diz mãe, mas depois você vai descobrir a história de tudo isso daí. E ela tem filhos que são assassinos, né? Matadores de aluguel, que é o nome, acho que mais certo. E o policial, que o ator é o Peter Tuinstra, ele faz o capitão Christ. E então eles aparecem bastante ali na série, né? Até além dos quatro protagonistas. E eles ali são os que fazem o jogo ser jogado, digamos assim. Tem o lado do mal, entre aspas, né? Que é a mãe do Bison e do Fadel, e o policial, que seria ali o bonzinho, entre aspas, também, porque ninguém ali é 100% cem alguma por coisa. cento. Inclusive a Lily, ela tem uns traços de psicopata ali, né? Então, Parece psicopata. porque então. Eu não assisti porque a gente também não vai entregar tudo, vai entregar pelo É. menos um texto para a gente entender o que os personagens estão nos contando. E que serão analisados também, dois desses personagens mais pro final desse episódio. Enfim, só mais um comentário que eu gostaria de fazer, depois, se você quiser falar uma outra coisa. O diretor da série é o Jojo, Jojo Tichakorn. Ele costuma fazer séries mais realistas, ou pelo menos ele quer entregar relações de qualquer seres humanos, aí pode ser homem, homem, mulher, mulher e homem, mulher e todas as identificações de gênero, para que as pessoas se reconheçam ali, né? Quanto mais pessoas se veem em séries, mais reconhecimento de pessoas parecidas com elas, de certa maneira, traz ali uma identificação, traz uma aquela questão assim da Barbie loira sempre foi a que existiu. Então, pessoas pretas nunca viram uma Barbie da cor delas. Ou a questão também da cor da pele. O que que é a cor da pele pra gente anos atrás? Era um begezinho. Mas se você for ver, existem múltiplos tons de pele. Então, as séries BLs, GLs, gays, que entram nos nichos, as séries coreanas, séries asiáticas, séries americanas, brasileiras, então todas trazem uma regionalidade, mas também traz agora a questão da identificação de gênero, da orientação sexual. Então, quanto mais eu mostro coisas de múltiplos tipos, mais identificação vai gerar com as pessoas, porque existem múltiplos tipos de múltiplas pessoas e múltiplos gostos, né? E então, Inclusive, hoje, a caixa de lápis de cor já vem com vários tons de cor de pele, né? Antes só tinha um, como você falou. Agora você pega uma caixa de lápis de cor, tem duas ou três, né? É interessante. sim, pelo menos, né? É pelo menos. Mas quanto mais lápis você puder comprar, provavelmente vai ter mais números Sim, de pele de para a pessoa se identificar. por Enfim, essa exposição mesmo, né? ele tem séries como Only Friends, que traz ali relações mais reais, assim, a questão de, igual você falou, de chantagem, de traição, sabe? Não são personagens também muito preto no branco, igual eu tenho falado mais desde o começo nesse episódio. São personagens assim que, tá, eu gosto de você, mas eu sinto atração por outro, sabe? Não é aquela coisa que muitas vezes a gente vê muito redonda. Eu amo você, só amo você, não sinto tentação por ninguém mais, sabe? Não é uma coisa assim linear. Ela traz multiplicidade
até multidimensionalidade pro personagem, que é real, que é mais cru do ser humano. Eu posso muito amar uma pessoa, mas não me tira a possibilidade de me sentir atraída por outra. Aí eu vou ver se o que vai ser atração não, traição ou não, né? Tem gente que considera traição o ato de pensar em outro, mas tem gente que considera traição o ato de você transar com outra pessoa, falando de relacionamento afetivo, amoroso. Então, ele traz muito essas. Ele quer mostrar o que que acontece mesmo. E eu acho que ele traz bem, né? É uma série que talvez não agrade a todos que esperam um romance muito linear, uma história muito linear, mas pra mim eu gosto. Eu acho bacana o estilo, né? Porque a gente não é linear, né? Como você Exatamente. falou, nós não, assim, se nós estamos num relacionamento, isso não tira da gente olhar uma outra pessoa e achar bonita. Sim. Normal, todo mundo faz isso. Agora, e isso eu acho que é natural. Agora, quando você começa a fazer o contrário, né? Você sente, mas você não expressa, aí eu acho que é o antinatural. E aí Uhum. aquilo vai ficando ruim. E aí você vai para esse lugar né, desses outros lugares aí, porque o natural é você comentar, todo mundo faz, gente. Você acha uma pessoa bonita, nossa, pessoa bonita, ué, ok. Né? E aí, mas a gente fez esse movimento contrário porque era assim que tinha que ser, né? Tá Uhum. tudo certo. Mas enfim, essa história, relacionamento que eles acabam se desenvolvendo na verdade, os relacionamentos se desenvolvem primeiro, aparentemente naturalmente, porque o Kant e o Bison se encontram num lugar, se atraem, tipo, saí para beber, encontrei alguém, me topei, vou lá, rola um sexo e depois vou embora, pode ser só uma noite. Só que depois ele percebe que essa pessoa que ele transou é a pessoa que ele precisa investigar, se aproximar para trazer informações para o policial, porque eles têm um acordo ali e ele meio que é obrigado a fazer. E aí que entra, né, Toda a trama. a trama. Eu acabo me apaixonando pela pessoa que eu preciso investigar, ser informante. Aí ele tem um empecilho ali do irmão, né, que é um irmão que tá sempre de olho, é muito perspicaz. Ele traz um amigo para vai lá, distrai ele, porque, aliás, o Bison fala para ele: eu só vou meio que namorar ou ficar com você se você dá um jeito no Fadel, né? Se você arrumar alguém para ele. É meio que aquilo do que a gente fazia mesmo, né? Que a mãe só falava, a mãe e o pai, você só vai se o irmão for. E aí acaba que é muito isso. Ah, se o irmão Nossa, for, aí levava o irmão. Aí chegava lá, enchia o irmão de doce, de bala, de não sei o quê. E você fazia o que você tinha que fazer, né? E o irmão não contava nada. Era muito isso aí. bem isso mesmo. E aquelas condições, né? Só pode fazer isso quando chegar em tal lugar, quando entrar nisso, naquilo, enfim. E, enfim, só que as pessoas se envolvem, mas elas se envolvem a nível hard, assim, de paixão mesmo, e viram os amores da vida de cada um, né? Os casais que você começa a torcer, mas aí você tá observando a história A acontecendo. história. Quem ali é linear mesmo, e tá muito escancarado. E uma coisa que eu achei legal é que na medida que eles vão observando que eles vão se entregando à paixão e ao amor, e começam a confiar naquela pessoa, eles talvez não falam na hora, mas eles abrem, né, o que está acontecendo. Depois do choque ali, não vou falar exatamente quando, mas depois do choque do Bison, que ele descobre a traição ali, o que está acontecendo com o Kant e o policial, o Kant faz de tudo para ir atrás e ele meio que já ia contar. Só que, infelizmente, né, claro, tem que ter um ápice ali, ou vários ápices na série. Mas ele vai atrás e fala, enfim. E fora tudo isso, ele tá lidando com alguém que é um matador de aluguel. Então, se ele não amasse aquela pessoa, ele já tinha Pro dado tchau, saco. já Aham. tinha subido no Sim, telhado.
Mas é uma série bem bacana, é curta, né? Tem 12 episódios, uns episódios aí de 45 minutos, até uma hora, mas na maioria das vezes ele dá ali, né? 45, 50 minutos ali. É uma série bem gostosinha. Você pega assim, aí você quer terminar. Você vai indo, né? Você quer saber o que está acontecendo, né? Como a Elisa falou, é uma trama e aí vai indo, você fala, rapaz, onde vai parar isso? Sim, eu gosto muito. As séries da GMM TV costumam ser interessantes. Claro que não dá para ser boa em todas as séries, mas acho que do ano passado para cá tem séries muito boas. Tem alguns GLs bons também. Tô falando em nicho porque talvez que é o mais fácil saber, né? E depois até vou passar um para Ellen que eu achei bem legal a história, porque não é só questão, né, de romance em si. Tem o romance que guia tudo, mas aí conta das famílias também. Pode ser interessante para a gente conversar num episódio mais para frente. Depois eu compartilho. Quer dizer, vou falar da série já aqui, né? Se alguém já quiser assistir. Ela chama Us, que é nós em português. E tem no YouTube para assistir. No YouTube da GMM TV tem várias séries para assistir tailandesas. Se você não conhece alguma, tem algumas que não são nichadas, são séries Lacorne que eles chamam, que são séries entre aspas, normais, né? Mas o que é normal hoje em dia? Ou quem é normal. Então, tem muita opção ali. E a maioria tá legendada, você pode colocar no traduzir para português, Automático. em Uhum. português, é automático. Então, hoje em dia é a opção que não falta. É, você tem o E como ele, Telegram também, que tem muita série, você acha por lá. Muitas sim, séries. Telegram é um espaço para na vibe dos personagens aqui. Você acha muita coisa. Você acha a história dos personagens, tem canais lá, né? Dos personagens, então tem muita coisa bacana. Então, Sim, quem muito. realmente gosta, se vasculhar aí, vai achar, gente. E tem os Muita coisa. fandoms também, tem os fan Tem. meetings. Aliás, eles vão vir ao Brasil em julho, acho que já deve estar todo esgotado já. Os quatro Nossa, personagens. já. Acho que Eu me até o encantei pelo Claudinho. style, né? Ah, ele é Ah, muito sim. fofo, aquele menino. Né? E o jeito dele na série, assim, ele é super ousado, né? E eu achei muito legal. Gostei do Sim. personagem dele. Ele é um ator que eu acompanhei desde da primeira série, depois que eu comecei a assistir as séries tailandesas, e ele evoluiu bem. No começo ele tá muito entrando no personagem ainda, mas depois ele fica ainda até. Mas aí pro final, quem é fã dele, pelo menos na minha opinião, né? No meu interessante ponto de vista, tem um trejeitinho dele ou outro, às vezes, de mexer com a cabeça, uma coisa assim, que é muito do ator, porque desde a primeira série Ele parece que faz ele tem um um. jeitinho. Ele dá uma mexidinha de cabeça, uma coisa assim que você sabe, é ele que tá fazendo. Mas melhorou demais, assim. Nesse Então, personagem, eu não lembro dele de outras séries, mas eu lembro, esse personagem eu curti. Curti bastante, o jeito. sim. E, enfim. Eu acho que vai ser interessante a gente levá-los para fazer a terapia, né, Ellen? Porque são personagens. Enfim, falando um pouquinho da história deles e aprofundando um pouco. Quer contar, Ellen? Assim, o que vier na sua mente. Pode Não começar talvez ele. entregar, ou entregar talvez o que que esses personagens dos irmãos, né, enfrentaram para se tornarem, né, esses matadores de aluguel, tal, antes da gente passar para a sessão de terapia com eles. Então, gente, vocês estão percebendo, né, o primeiro episódio, vocês já viram que a gente fez algo diferente, porque no começo a gente falava que mexia com a gente, não que não mexa mais, mas agora a gente quer levar os personagens para terapia mesmo, e eu achei, a Elise e eu, né, nós somos suspeitas, mas a gente achou muito bacana, porque é legal, porque isso também desmistifica esse lance da terapia, ser assim, ser assado, e ai, não sei o que, não é, gente, é muito bacana, e eles têm realmente questões que eles precisam trabalhar. Porque como assim você tem suas questões com pai e mãe e aconteceu um monte de coisa e aí você vira matador por conta disso, né? Então, o que que
que levam a pessoa a pensar desse jeito? Ah, mas ele queria se vingar, mas, né, em que lugar, assim, eu me coloco para fazer essa vingança e achando que eu posso me vingar? Né? Que faixa, né, essa pessoa se encontra dentro da psicanálise aí, né, que tudo é estudado aí, onde que é faixa, que tipo de faixa primitiva, onde essa pessoa está para ela agir dessa forma, né? Que parte do cérebro ela usa, a Elisa, doutora em neurociência, sabe disso, que parte do cérebro ela usa para estar nesse lugar. Então é muito interessante a gente estudar o ser humano mesmo, é o ser humano que a gente está olhando aqui. E aí a gente vai vendo como essas emoções mexem com a gente, no sentido da gente fazer coisas que jamais a gente pensaria que faria. Porque eu falando aqui, Uhum. falei, imagina, eu mesmo estou falando aqui, falando, nossa, mas por que que a pessoa vai matar? Porque, né? Então você já está julgando, mas talvez na situação dele você faria pior, né? Que ele. Eu sempre falo isso, a gente estando no lugar da pessoa, porque fora, eu aqui, né, dentro da minha situação confortável, no que eu estou, na minha casa, não sei o quê, com a minha família, não faria, claro que não. Mas, se eu tivesse no lugar dele, tendo que fazer o que ele fazia, tendo que passar pelo que ele passou, será que eu não faria? E talvez fizesse ainda pior do que ele fez. Então, a terapia serve para isso, para a gente encontrar esse lugar, né? E a gente fazendo com esses personagens aí, vocês vão entendendo um pouco, né, do que seria isso. Não que tudo isso, né, pode, dentro de uma pessoa, né, cada pessoa é cada pessoa, mas isso aqui dá para ter uma ideia, né? Um, uma Sim. coisa, um geral do que acontece numa terapia. Claro que aqui o nosso terapeuta é top, né? Mas todos são. Então, a gente está aquecendo os motores para a gente poder também ser as terapeutas futuramente dos personagens. Mas é claro, Exato. como a gente fala de ficção, para tentar identificar coisas no nosso real, a gente vai caminhando para encontrar uma maneira de também escrevermos textos como os personagens para a gente poder interpretar como terapeuta, né? É uma conversa aí que vai evoluindo, assim como o DoraCast está evoluindo também, e como a gente está evoluindo. Aliás, a gente evolui, o DoraCast evolui com a gente, como comentamos no episódio 1 da terceira temporada. Enfim, vamos partir para a sessão de terapia com o Dr. Jung. Novamente, pelo menos eu particularmente gosto muito. Duas, eu amo. Adoro.